Olá, estudante! Estamos de volta, professor James Barbosa. Fiquem atentos agora que a gente vai fazer uma abordagem com função polinomial do segundo grau de uma maneira que o Enem vai estar cobrando de você, tá bom? Lembrando que nós temos aí o top 4 com as questões que mais caem no Enem e a função do segundo grau está presente, assim como a função do primeiro grau, tá bom? Então fique atento a essa aula. Lembrando que você, estudante que está fazendo essa aula, muito atenção, porque o Enem cobra questões de Enem. Parece ser meio repetitivo, né? Mas, ó, professor, eu preciso treinar para o Enem. Como é que eu me preparo? Resolvendo questões do Enem, tá bom? Então, esse é o momento de resolver questões aqui para você verificar como é que o Enem vai estar abordando isso para você, tá bom? Vem comigo. Eu tenho aqui, por exemplo, a ideia do ponto de máximo. Queridos, uma das coisas mais cobradas em função polinomial, que é a ideia do ponto de máximo e ponto de mínimo. Um resumo para você entender aqui, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, uma função crescente, quando A é maior que zero. Toda vez que essa função for crescente, você vai ter uma parábola voltada para cima, tá bom? Professor, como é que eu decoro isso de uma maneira bem legal, professor? Você usa um emojizinho aqui, tá vendo? Ó? Quando a função for crescente, você tem um sorriso Colgate aí, ó. Ou seja, o sorrisão total, com cavidade para cima. Neste ponto, como a gente vai já dar uma olhadinha, é chamado de ponto de mínimo. Ok? A gente vai já dar uma olhadinha nisso. E nesse exemplo aqui, que ele começa no máximo, né? Eu vou ter, por exemplo, um A negativo. Professor, quando o A é negativo, o que acontece? Aí ele vai ter uma expressão triste, tá vendo aqui, ó, meio melancólica, né? A gente chama isso aqui de borocochô, né? Um pouco tímido, ou seja, está ou chateado ou triste. Aí esse ponto a gente vai chamar de ponto de máximo. Ok? Vem aqui comigo, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Professor, um exemplo fácil para mim entender o que significa a ideia de ponto de máximo na aplicação. Quando você, por exemplo, lança um objeto, ele faz uma curvatura, tá bom? Ele alcança a altura máxima, para você, estudante, entender melhor. Então, toda vez que ele faz esse movimento, é uma função decrescente e a gente chama de ponto de máximo, ligado à ideia de altura máxima que ele alcança, tá bom? Já pensando no próximo exemplo, imagina agora você mergulhando numa piscina, tá bom? Você mergulha e faz esse movimento, ó. A gente chama essa curvatura aqui de ponto de mínimo, tá bom? O ponto de mínimo é uma função crescente, tá bom? Ou seja, aquele sorriso Colgate que a gente apresentou aqui no exemplo. Dá uma paradinha no vídeo, nota a dica que ela é de ouro para você no Enem, tá bom? Função crescente, sorriso Colgate. Função decrescente, você tem a ideia do sorriso mais, uma coisa mais triste, né? Melancólica, ok? Vamos lá? Vamos seguir aqui. Nesse exemplo, a nossa ideia é trabalhar com uma coisa chamada vértice da parábola, tá bom? Nesse ponto aqui eu tenho o x vértice e aqui em cima eu tenho o y vértice. Então, se eu for pensar numa coordenada aqui, ó, eu tenho uma coordenada de x vértice e y vértice, que estão ligadas ao vértice da parábola. Se eu for identificar nesse gráfico quem é o x vértice, seria o 3. Quem é o y vértice? Seria o 6, tá vendo? E assim eu identifico através do gráfico. E também sei que ele é um gráfico de ponto de máximo, porque ele tem curvatura voltada para baixo, tá bom? Ou seja, A é negativo. A é negativo. Olha aqui, ó. A é negativo. Sorriso borocochô aqui, né? É chamado de ponto de máximo, tá bom? Próximo slide. A gente tem de novo aqui, ó, uma ideia de vértice da parábola voltada a ponto de mínimo. Professor, a gente entra com fórmulas aqui já. Vamos lá, com calma. Primeiro eu vou entender o seguinte, ó, que o vértice da minha parábola é o y vértice e o x vértice, tá bom? O x vértice e o y vértice. Opa, aqui é y, gente. Aqui é y. Então, deixa eu apagar para ficar bonitinho aqui no vídeo, né, para vocês. Olha aí. X vértice e o y vértice, tá bom? Quando eu olho aqui o vértice da parábola, uma outra dica para você, estudante. O vértice da parábola é o ponto ou eixo de simetria que divide a parábola exatamente ao meio, tá bom? Ele vai dividir, não importa se ela é crescente ou decrescente, ela sempre vai dividir a parábola ao meio, tá bom? Então, verificado isso, ó, eu vou olhar para o eixo X, que é esse eixo aqui, ó, vou identificar no eixo X qual o ponto de X, tá vendo? Ó? Neste caso, o ponto de X vai ser o ponto, né? Vai ser o ponto número 1, tá vendo? Onde o gráfico está passando ali, ó. Então, eu consigo identificar claramente, ou seja, o 1 está presente aqui, ó, 0, 1, 2, 3, a sequência numérica. Ou seja, para o meu vértice, o X é 1 e o Y que vai conectar, ó, vai ser menos 1. E já identifiquei o ponto de mínimo também. Vamos lá? Próxima. Ponto de máximo e ponto de mínimo tem as duas fórmulas que a gente vai estar usando, tá? Uma delas é chamada de x vértice e a segunda é chamada de y vértice, tá bom? Olha aqui, ó, x vértice e y vértice. Essas coordenadas aqui, ó, é que a gente vai estar usando lá no cálculo que o Enem vai estar te cobrando, ok?
Então vamos lá. Lembrando que a gente vai abordar também funções de Bhaskara, tá bom, gente? Vamos lá. Probleminha Enem 2016. Professor, essa questão aqui é que nível? Estudante, vamos entender o seguinte, existe uma coisa chamada TRI. O TRI, ele mede mais ou menos a quantidade de erros de acerto dos estudantes. Então, se essa questão tiver um número muito alto de alunos que não conseguiram acertar, a TRI já identifica que é uma questão de nível 2, tá? Mas pra gente aqui, eu quero que vocês entendam, é uma questão de nível 1, tá bom? Professor, mas é tão fácil assim? Ela tem muito cálculo, tem um cálculo um pouquinho mais alto, porém, ela é considerada entre o nível 1 e ela tem uma forcinha, até por conta da substituição, ela pode chegar até o nível 2, tá bom? Que a TRI pode considerar. Vem comigo na resolução. Eu tenho aqui, ó, para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade detetizou todos os bairros, de modo a evitar a proliferação do mosquito de dengue, ou da dengue. Sabe-se que o número F de infectados é dado pela função. Olha lá a função que a gente vai trabalhar, tá? Incompleta, né, gente? Em que T é expressa em tempo, no caso em dia, né? E o dia anterior à primeira infecção. E que tal expressão é válida para 60 primeiros dias da epidemia. A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda detetização deverá ser feita no dia em que o número de infectados chegasse a uma marca de 1.600 pessoas. Em uma segunda detetização precisou acontecer e a segunda detetização ela ocorreu em que dia? Essa é a pergunta. No 19º, no 20º, 29º, 30º ou 60º dia. Então, o que a gente vai ter que deduzir aqui? Ó? Nós vamos ter que deduzir que a nossa imagem aqui vai ser o F de T igual a 1.600, tá? Então, eu vou substituir esse camaradinho aqui na função. Professor, que função? Lembrando que a nossa função dada foi a f de x, não é isso? Do tipo menos 2t ao quadrado mais 120t. Então, aonde tem f de x, passou a ser agora 1.600 pessoas, tá bom? Infectadas. Olha como é que ficou a minha expressão. Professor, como é que eu cheguei nessa expressão? Eu passei o 2 negativo para cá, passei o 120, que era positivo, veio negativo, e o 1.600 já estava lá, não precisei mexer, tá vendo? Automaticamente eu já consigo identificar, por exemplo, quem é A, quem é B e quem é C, tá bom? Que é um dos passos para você trabalhar a equação, ou seja, o A vale 2, o B vale menos 120 e o C vale 1.600, tá bom? Substituindo esses valores na equação de delta, professor, delta, quem é o delta, professor? Só para lembrar aqui, galera, B ao quadrado, 4AC, né? Ou seja, o B vale 120, no caso menos 120, 4 vezes o valor de A. Quem é o valor de A? O A vale 2 e o nosso C vale 1.600. Está botando um zerinho aqui. Vamos lá. Ao multiplicar os valores, eu vou ter 14.400, que é 120 ao quadrado. Lembrando que todo número negativo elevado ao expoente par fica positivo. Eu tenho aqui 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 1.600 vai dar 12.800. Ao subtrair esses valores, eu vou obter um delta 1.600, tá bom? Vamos lá. Dado isso, eu vou lá para o que chama de raiz, né? São as raízes da função polinomial, que aí você vai trabalhar com x, no caso é o tempo, eu vou chamar de t, né? Vai ser mais ou menos raiz de delta dividido por 2a, tá bom? Ok? Então, vou substituir aqui. Ao substituir, quem é o nosso valor de b, ó? Nosso valor de b vale 120, só que menos com menos vai dar o quê? Mais 120. Mais ou menos, a raiz quadrada do delta, ó, que é 1.600, tá bom? Professor, por que deu 4? Porque na hora que eu substituo aqui, eu vou ter 2 vezes 2, né, que é o valor de A, ó, e vai gerar o valor 4. Tá bem adiantadinho aqui o cálculo, mas eu acho que dá para compreender, né? Você extrai a raiz de 1.600, certo? Só fazer uma continha rapidinho aqui, ó, vai dar 120, mais ou menos a raiz desse cara aqui, ó, vai dar 40, não é isso? Dividido por 4. Você vai atribuir a ideia da soma, que é 120 mais 40, dividido por 4, isso aqui vai dar 40. Próximo, 120 menos 40, dividido por 4, isso aqui já vai dar 80, dividido por 4, eu vou obter 20. Ou seja, a alternativa correta vai ser o 20º dia, porque ele fala que é o primeiro dia após, né? Tudo bem? Primeiro dia após. A alternativa correta, letra B.
Ok, pessoal? Então, uma questãozinha bem interessante para você do Enem, tá bom? Vamos para uma próxima agora, que é uma outra questão que caiu no ano de 2015. Olha aí, ó, rapidinho para a gente entender. Olha a equaçãozinha do segundo grau aqui, ó. Nesse ponto, o que ele está dizendo? Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utilizou uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão. Aí você tem uma equação do segundo grau completa, tá? Onde o A, nesse caso aqui, eu vou colocar aqui para ficar mais fácil para vocês compreenderem. Eu tenho aqui menos H, mais 22H, menos 85. De cara eu já tenho o valor de A, que vai ser menos 1, o valor de B vai ser 22 e o valor de C vai ser menos 85, ok? Então, ao substituir esses valores, eu vou ter o quê? Gente, olha para o intervalo. No problema, ele está pedindo para você identificar em que intervalo, ligando a ideia de temperatura máxima, né? E ele dá uma informação bem relevante aqui, ó. Ele diz o seguinte: com a classificação muito baixa, baixa, média e alta. Ele quer que você classifique em muito baixa, que é o intervalo de temperatura, né? Baixa, no intervalo de 0 a 17, média no intervalo de 17 a 30, alto no intervalo de 30 a 43 e muito alto no intervalo maior que 43. Vamos lá. Feito isso, eu vou lá para a minha equaçãozinha, já atribuí os valores de A, B e C, vamos substituir na função, tá? Primeiro começa pelo discriminante delta. Professor, quem é B? B vai ser 22 ao quadrado, o nosso A vai ser menos 1 e o nosso C vai ser menos 85. Ao substituir os valores, 22 ao quadrado dá 484, 4 vezes 1 vezes 85 vai dar 340. Ao subtrair, você vai encontrar o valor de delta, que é um quadrado perfeito, né? Que é o 144, tá bom? Vamos lá. Feito isso, eu vou lá para a resolução e como ele quer só a ideia do ponto de máximo, é onde entra a dica que a gente falou lá atrás, tá bom? O Enem cobra muito essa ideia de ponto de máximo e ponto de mínimo. Como ele quer a temperatura é o Tzão aqui, né? E o Tzinho representa o quê? A ideia de X. Então, ele não quer X versus, ele quer o T maior, que é a temperatura, tá bom? Então, ele quer o Y versus. Vem comigo. Substituir os valores. Quem é o valor de delta? Que a gente já viu agora há pouco, 144, né? Ao substituir, vai dar menos 144. 4 vezes o A. Professor, cadê o valor de A? O A é menos 1, substitui menos 1 de novo. Aí eu vou obter o quê? Ó? Eu vou obter 144 dividido por 4. Você vai ter aqui menos com menos vai dar mais. Dá para simplificar aqui, ó. Ah, professor, eu tenho dificuldade, então vai dividindo por 2 aqui aos poucos. Então eu vou ter 72 dividido por 2. 72 dividido por 2 dá 36 graus. Olha como fica fácil. 36 graus está no intervalo de 30 a 43, tá vendo? Ó? De temperatura. Ou seja, alternativa alta. Resposta correta, letra D. Ok, pessoal? Ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Verifiquem, estudem, refaçam questões de Enem. E muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima.